Agora, vamos Exatamente. falar dessa figura, porque Aham. assim, no final a gente vai falar um pouco sobre profecias nos dias de hoje, mas eu Tá. quero começar pelo começo. A gente é exposto à Bíblia e Uhum. a gente tem Gênesis ali, que conta a história da queda, do que era para ser, mas não foi. Uhum. Depois você tem a história dos pais ali, da fé, a família que vai gerar uma nação e que vai abençoar todas as nações, uma família que vai virar um povo de sacerdotes. Aí em Uhum. Êxodo você vai ver um Deus com um nome poderoso que vai tirar o seu povo. Toda hora que vai acontecer uma coisa boa, Uhum. parece que, sabe, a história bíblica é muito assim. No capítulo 2 de Gênesis está lindo a história, mas no capítulo 3, sempre que vai ser na hora de desfrutar com Deus, acontece uma coisa muito ruim, estraga Uhum. tudo. O homem e a Exato. mulher morrem. Aí você vai lá, na hora que Deus dá os 10 mandamentos, faz uma aliança, escolhe Moisés, o povo tá lá, vai descer com a aliança. Aí eles adoram um bezerro de ouro, estraga tudo. Aí Deus já fala: Exatamente. não vou ficar com esses caras, vamos ter que fazer. Aí tá bom, eu vou morar com vocês, mas vamos fazer todo o processo de entrar no tabernáculo, de Deus está com vocês, eu vou dar as leis. Aí na hora, depois dos 7 dias que vai ter os primeiros sacerdotes ali, os Arão e seus filhos, aí Uhum. vamos agora celebrar a presença de Deus, o fogo de Deus veio. De novo Uhum. eles arruinam, 2 pessoas ali, entram os filhos de Arão e estragam. Então assim, até aí não tem o papel, vamos dizer assim, oficial de um profeta. Até então, Sim. a gente tem um representante, que era Abraão, Noé, Adão, Moisés, Uhum. mas não tem. Uhum. E aí, como é que aparece do nada uma figura que vai ocupar muito da Bíblia, e até hoje ocupa muito das nossas falas? O profeta, eu gosto de explicar o profeta como um auditor da espiritualidade de Israel, tá? O profeta é esse que faz a auditoria da espiritualidade do povo de Deus, entendeu? Esse é o profeta. O profeta é uma pessoa que Deus levanta, Deus ele levanta de maneira bastante particular e individual. Não existe, ele é completamente diferente, por exemplo, da escola do sacerdócio, que era hereditário. Então são Arão e os filhos de Arão que vão seguir o ministério sacerdotal. Não. O profeta é uma pessoa que Deus levanta no meio do povo para, enfim, a tratar a caminhada do povo de Deus, porque uma coisa é Deus ter dado tudo isso que você falou, ter dado a lei, ter dado a revelação, ter enviado o culto, ter dado o tabernáculo, ter dado todas essas coisas. Outra coisa é andar na linha, né? Outra coisa é seguir esse padrão que Deus tinha estabelecido. Então, quando o povo precisava, especialmente ser auditado, repreendido, eventualmente ser avaliado em sua caminhada com Deus, isso se dava pelo movimento profético. Então, Deus levanta os profetas. Então, o primeiro no Antigo Testamento que é tratado como profeta mesmo é Moisés, né? O próprio Moisés, ele é tratado lá enfim, Deuteronômio capítulo 34, você vai ver lá no final, não houve outro profeta como Deus tinha levantado Moisés, né? Ali na história de Israel inteira não teve ninguém como ele, com quem Deus falava face a face. Então, esse profeta, ele é uma figura muito interessante, porque ela tem esse tom emergencial, sabe? Ela tem esse tom de, se o profeta tá falando, é porque tem alguma coisa importante que tá passando às vistas do povo, ou que eventualmente algo muito importante precisa ser tratado urgentemente, entendeu? Porque se não tem esse caráter de emergência, Deus vai usar o mecanismo do sacerdote, Deus vai usar o rei, Deus vai usar outros movimentos, mas apareceu profeta é porque é algo importante, é porque é algo emergencial, é algo que Deus precisa se movimentar de maneira imediata. Ele não pode esperar a agenda do ensino lá dentro do templo no sacerdócio. Ele não pode esperar. Então ele levanta imediatamente o seu servo e aí esse indivíduo fala em nome do Senhor ao povo. Ele instrui, ele confronta, ele admoesta, enfim, ele reprova, ele aprova. Então, como eu estou dizendo para você, ele faz essa auditoria, tá, do povo de Deus, da espiritualidade do povo de Deus. Uma coisa legal que você falou aí, que eu sempre gostei, é que profeta não tem pedigree. É. Às vezes a Bíblia vai até narrar o pedigree, Uhum. mas, por exemplo, no caso de Jonas. Jonas é um Filho cara de de Amitai. pedigree de profeta, mas é Uhum. quase como, a vez que a Bíblia faz isso, é quase como irônico. Deixa eu Uhum. pegar alguém que é de pedigree e mostrar como não tem É o nada. mais pilantra, né? É o mais desobediente, né? É o mais obediente, cara. Também, graças a Deus que tem ali um pouco a descendência de Jonas, que a gente sabe datar ali mais ou menos por que Deus tá Exatamente. dando aquele recado ali. Uhum. Mas assim, mas não tem pedigree. Isso é muito legal. Quase como Uhum. o humor de Deus, ou Sim, a ironia, vamos dizer assim. sim.
Porque, cara, ele escolhe uns que fala assim, não, escolhe o mais fácil, mas aí Deus vai lá Isso no aí. outro lado dizer assim, o mais fácil não, já se vendeu. É. Então, O eu queria que você o trouxesse Amós, né, aqui... Hã? ou, por exemplo, só para ilustrar isso que você Isso, está eu falando, quero que você traga aqui alguns nomes desses profetas sem pedigree ou que isso. são improváveis. Por exemplo, o profeta Amós, na hora que você estava falando, foi um dos que mais me veio à mente aqui. O profeta Amós, ele era um fazendeiro, um agricultor, ali da região de Tecoa. Ele era completamente sem pedigree, completamente sem pedigree. E no final das contas, ele se torna alguém que faz algumas profecias bastante importantes, né? O profeta Amós, ele é alguém que não somente fala sobre o movimento dessa justiça social, que a gente vai eventualmente falar bastante aqui, que é uma temática bastante forte, mas o profeta Amós é um dos poucos dentro do Antigo Testamento que articula com detalhes a questão da teologia do dia do Senhor, o dia em que Deus iria derramar o seu juízo e tudo mais. Então, o profeta Amós, embora não tenha nenhum pedigree, como você vê lá, se abre lá no livro de Amós, é um fazendeiro, ele é um agricultor, alguém que tá lá na fazenda, lá longe, ele não tá dentro da aristocracia, como por exemplo Jonas, né, você mencionou, né, Jonas estava dentro da aristocracia, ele ministrava ao rei, ele era um cara que, enfim, tinha muito pedigree, etc. Agora, é justamente o Jonas, o que tem pedigree familiar, que é o fujão, e o Amós, o fazendeiro, que, enfim, é simples de tudo, inclusive até o texto de Amós, ele é bastante rústico na sua forma original, e ele é o que articula uma teologia importantíssima para o Antigo Testamento, como por exemplo a teologia do dia do Senhor, entendeu? Então, isso é uma coisa muito interessante. Você pega o próprio profeta Isaías também, que não era um homem de grande, sabe, de grande pedigree. O próprio Abacuque, que inclusive ele é um ilustre desconhecido na Bíblia. Ele é tão sem pedigree que a gente nem sabe muito sobre a vida desse cara. Existe muita conjectura sobre quem teria sido, o que aconteceu na vida dele. O Martinho Lutero falou que ele era um cara carinhoso porque a expressão Rabac, né, de onde vem o nome dele Abacuque, quer dizer abraçar, né? Então ele falava, isso daí é o profeta que abraça e tudo mais. Porque a gente conjectura, porque a gente não sabe quem são esses caras a fundo, né? Mas assim, falando de maneira muito imediata, você tem também, por exemplo, Ulda, que ministrou no período do Reino Dividido. Você tem outros profetas que não escreveram necessariamente um texto inspirado, mas que foram servos de Deus sem qualquer pedigree, né? Tô lembrando de Gade, que era o vidente de Davi. Enfim, tem vários ali que, se você pega, são indivíduos que Deus levantou de maneira bastante espontânea, emergencial, para tratar um determinado tema e seguir assim, entendeu? Eu acho muito legal essa pegada do profeta, que o que fundamenta a mensagem do profeta é que ele ouviu a voz de Deus e não que ele é alguém especial, que ele tem uma certidão de nascimento pesada, ou tem um currículo grande. Ele simplesmente precisa ser ouvido pelo povo de Deus porque ele é alguém que ouviu a voz de Deus. Isso eu acho sensacional. Ei, você que está assistindo o Corte Entendendo a Bíblia, um programa onde a gente chama gente com grande conhecimento bíblico que vai ajudar você a ler e a entender a sua fé em Jesus Cristo de maneira clara e com autoridade. Se você quiser assistir esse episódio completo, é só clicar aí na tela do vídeo que a gente já disponibilizou o episódio todo para você. Tá incrível, nos vemos lá. Tchau!